Olá, que prazer encontrar você aqui pela TVM Brasil com o nosso programa Mais do que um Vencedor. Gostaria de estar começando esse programa dessa noite contando a você uma história que talvez você já tenha ouvido, onde um camponês, certa vez, ele encontrou um ninho e ali naquele ninho, no alto do monte, ele pegou um ovo que estava dentro deste ninho. Trouxe este ovo, não achando ninguém, achando que talvez estivesse vazio, e colocou no seu galinheiro. Em um determinado tempo, aquele ovo foi chocado e nasceu um filhote daquele ovo. Só que realmente era uma águia. E ele começou a criar aquela águia com as galinhas, entre as galinhas. E o que é interessante é que uma certa vez passou uma naturalista, onde estava aquele camponês ali, e disse para ele, olha, ali está uma águia. Ele disse, não, ela não é uma águia. Isso não passa de uma galinha. Eu crio ela como galinha desde pequena e ela é uma galinha. Não, o senhor está totalmente errado. Aquilo é uma águia. Você quer ver? Vamos fazer um teste que ela é uma galinha? Então aquela naturalista pegou aquele filhote, aquela águia, levou ao teto da casa do camponês e disse, você é uma águia, voe para o propósito que você foi chamado. Soltou a águia, mas o que aconteceu? Ela, como não entendia nada, tentou bater as asas e caiu no chão, e o camponês olhou para a naturalista e disse, eu não falei que ela era uma galinha? Eu já te disse. Mas a naturalista não se conformou com isso, e no dia seguinte, ela voltou e levaram aquele filhote de águia criado como galinha acima de um alto monte. E ali no alto monte, ela soltou a águia e disse, águia, voe, olha a natureza, olha os horizontes que estão ao seu redor, olha o sol, voe para a natureza que você foi chamada. E jogou a águia de cima daquele alto monte, quando de repente, talvez aquela ave, ela tentou bater as suas asas, meio que não conseguia, mas quando ela viu aquela bela natureza, suas asas começaram a abrir, e ela começou a bater as suas asas, e ela voou, e ela sumiu no horizonte. Realmente era uma águia. O que eu quero dizer com essa história? Eu quero dizer que você é como uma águia. Você não foi chamado para ser como uma galinha. Muitas vezes nós nos limitamos ou limitamos os nossos pensamentos, e esses pensamentos às vezes nos levam a estarmos assim sempre na mesma posição ou sempre no mesmo lugar. E é necessário que nós tenhamos visão, é necessário que nós venhamos a aumentar a nossa visão. Você não foi chamado para ser uma galinha, para viver com a sua cabeça baixa ou para viver limitado. Você foi chamado para ser mais do que um vencedor, porque dentro de você existe uma águia. E a Bíblia mesmo, a palavra de Deus, ela nos diz que nós somos mais do que vencedores, por Ele que nos fortalece. Mas é importante, para que nós aumentemos a nossa visão, nós venhamos a crer, a acreditar, a sermos otimistas também, porque há muitas pessoas hoje em dia que têm usado de uma forma pessimista, de uma maneira assim, só pensando em coisas negativas, só pensando em dificuldades. Às vezes você está conversando com certas pessoas que elas dizem para você, olha, você não vai conseguir, olha, você não pode, olha, toma cuidado, isso aí é uma situação muito difícil e você não vai poder alcançar. Mas eu queria lembrar você, mude a sua maneira de pensar. Começa a pensar alto, começa a pensar grande, começa a pensar não no tamanho talvez do problema que você possa enfrentar, não começa a olhar as dificuldades que você vem enfrentar, mas começa a pensar também no Deus grande que você tem, e Ele está ao seu lado. Mesmo que alguém venha dizer para você que você talvez não tenha estudo, ou que você não tenha capacidade, ou talvez que você não atingiu o ápice da sua carreira, mesmo que alguém venha limitar você a viver como uma galinha, enfrente essa situação, passe por cima dela, comece a entender que existe uma águia dentro de você, e que você é um homem, foi chamado, você também tem um chamado para ser um vencedor, e você é um vencedor. Como diz uma expressão em inglês, no matter what, você é mais do que um vencedor. Às vezes você tem que tomar cuidado também com pessoas que você esteja falando. Fale de vitória,
Às vezes pessoas estão conversando e elas dizem, olha, você viu falam de notícias erradas, aquilo que aconteceu, foi difícil, olha, eu sempre disse que aquilo era perigoso. Pessoas que têm medo de sair, às vezes, do seu próprio, da sua zona de conforto, vivem uma vida, às vezes, assim, mesquinha, de pensamentos baixos, de olhando só realmente os problemas e as dificuldades do dia a dia. Se afaste dessas pessoas. Comece a falar de vitória. Comece a colocar dentro do seu coração que todas as coisas são possíveis para aquele que acredita. E eu quero dizer, tudo é possível para você. Não tenha medo. Numa certa ocasião, um casal de férias, eles estavam numa região muito linda, contemplando a natureza. E ali eles saíram para um passeio e aquele casal, aquele homem, ele começou a olhar as lindas casas naquele lugar. E ele viu uma bela casa que estava à venda. E ele entrou naquela casa e olhou a vista do mar que ele tinha daquela casa. Mas dentro do coração dele, alguma coisa já falou, tá vendo? Você nunca vai conseguir. Eu nunca vou conseguir uma casa dessa. É muito para mim. Como diz, é muita areia, numa expressão popular para o meu caminhãozinho. Alguma coisa dentro dele já disse, você realmente não vai conseguir. Por quê? Quando ele viu a casa, ele já teve um pensamento dentro dele, ele já determinou que ele não ia conseguir aquela casa. Mas eu quero dizer para você, quando você ver alguma coisa, quando você tiver um sonho, quando você acreditar, você tem que começar a acreditar aqui dentro de você. E aquilo que você acreditar dentro de você, no mundo real, ele se tornará realidade. Eu quero dizer, acredite, tenha mais fé. Sabe, eu não preciso ensinar a você o que é fé, mas eu quero dizer, tenha fé, creia que você pode todas as coisas, creia que tudo é possível. Quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que nós não vemos. Quando nós falamos de fé, nós falamos de algo que nós acreditamos. E tem uma palavra na Bíblia que diz que mais bem-aventurado é aquele que não viu e crê. Eu quero te dizer, creia. Não olhe para o tamanho do seu caminhãozinho, não diga que é muito areia, mas começa a olhar para o tamanho do Deus que você acredita. E Deus, Ele nos chamou para coisas grandes. Nesse momento eu quero te dizer e fazer você lembrar que uma certa vez, o Senhor Jesus, Ele vendo que os discípulos, havendo toda a noite não pescado, haviam não pegado nada. E Ele chegou para eles, apareceu de repente e disse, olha, lance as redes um pouquinho mais profundo. O que eu quero dizer com essa palavra? Meu querido, eu quero te desafiar a uma coisa muito incrível. Lance as tuas redes, vai um pouquinho mais para o fundo, não tenha medo de ir adiante, não tenha medo de tomar decisões. Deus ajudará você nas suas decisões. E quando os discípulos ouviram a palavra de Jesus e foram um pouquinho mais para o fundo, a Bíblia nos diz que eles apanharam grandes peixes, que as redes se quebravam, quase eles não estavam conseguindo pegar. E olha que palavra incrível e maravilhosa. Lembra que no começo nós começamos a falar da águia? É a mesma coisa, você tem uma águia, você tem um gigante dentro de você. Começa a ir um pouquinho mais adiante, começa a ir um pouquinho mais profundo, aumente a sua visão, porque muitas vezes a nossa maneira de pensar, ela bloqueia a bênção de Deus. Mas eu quero te dizer que nem olhos viram, que nem ouvidos ouviram, e que nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha só que palavra incrível, você não é verdade? Talvez agora você esteja se sentindo parado, talvez você esteja pensando em desistir, talvez você esteja pensando, eu não consigo mesmo, comigo é sempre assim, eu sabia que não ia dar certo. Não pense em desistir. Quando você vê o problema, a dificuldade, não pense em jogar a toalha, não jogue a toalha não, vá em frente, meu querido. Vá em frente e siga, olha o grande horizonte que está acima de você, e comece a voar mais alto, e comece a pensar no alto, porque muitas vezes quando nós pensamos simplesmente nas coisas da terra, muitas vezes nós acabamos ficando tristes. Olhe para as coisas que estão no alto, porque muitas vezes as coisas que são da terra, elas são temporais e passageiras, mas as coisas do alto são eternas. Alegre o teu coração, don't give up, não desista, siga em frente, tome um voo de águia e voe, plane, contemple o horizonte, porque o Deus que você conhece, o Deus que é o Todo-Poderoso, Criador da natureza, Criador de todas as coisas, Ele está com você. Um dia, um homem de Deus chamado Josué, ele enfrentou uma situação. Ele mandou os espias numa terra que manava leite e mel. Ele sabia.
Josué, ele tinha uma visão, que naquela terra manava leite e mel. Mas de repente veio os espias e olharam naquela terra somente as dificuldades que haviam na terra. Às vezes, queridos, nós estamos olhando simplesmente para as dificuldades. Às vezes nós conseguimos contemplar somente os problemas. Mas faça como Josué, saiba que naquela terra mana leite e mel. Não importa o tamanho do gigante, você tem que ter a confiança que você é mais do que um vencedor e você pode vencer qualquer gigante que se colocar na sua frente. Porque para isso você foi chamado para ser mais do que um vencedor. Amém? É muito importante essa participação sua pela TVM Brasil. E na próxima semana nós estaremos novamente aqui com esse programa. E antes de finalizar o nosso programa, eu gostaria de cantar uma canção que Deus colocou em nosso coração e que vai falar um pouco mais daquilo que nós estamos compartilhando. Sorria, você é mais do que um vencedor. A canção diz assim, olha: os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, suas forças renovarão. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, e subirão com asas, como águias voarão. Eu vou voar como águia, no top da montanha eu vou chegar. Voe comigo como águia, vou voar como águia, no top da montanha eu vou chegar. Eu espero você na próxima semana aqui pela TVM Brasil. E se você gostou do nosso programa, tem algum comentário, mande o seu e-mail. Aqui o programa é maisqueumvencedor@tvmbrasil.com. maisqueumvencedor@tvmbrasil.com. Voe como a águia e seja feliz. Você é mais que um vencedor.